Olá, o programa Ponto de Encontro está no ar e hoje vamos falar sobre o mercado pet. O crescimento cada vez maior do comércio de produtos e serviços para os animais e se realmente esse excesso de cuidado pode ser prejudicial ou não. Eu tenho aqui no estúdio o consultor do Sebrae Campinas, Davi Paunovic, e a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Rita Cater. Obrigado pela presença de vocês. Davi, é um mercado em expansão? Sem dúvida, segundo os dados, esse é um dos mercados em maior crescimento do nosso país. O Brasil hoje ele está em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos no mercado pet. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que é um mercado que movimenta aproximadamente 15 bilhões. Então, muitos empreendedores, muitos empresários, eles acabam recebendo essa informação e começam a planejar e montar um negócio nesse setor. Mas só o tamanho de mercado não é uma fórmula de sucesso. É importante se preparar e principalmente entender quais são as expectativas aí dos clientes para se conseguir ter um bom desempenho e um resultado. Exatamente como você tinha falado, tem esses dados aqui da ABIMPET, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, gera mais de 3 milhões de empregos por ano, movimenta 14 bilhões de reais de economia, o que representa um gasto de aproximadamente R$ 350 mensais por família. Professora, é exagerado esse gasto? É um gasto que a senhora, como psicóloga, considera normal? Há um exagero ou não? Eu acho que depende muito do percentual que isso significa para a renda de cada família, né? Com certeza ele vai se tornando mais significativo na medida em que as rendas são menores. Ainda assim, há que se considerar que esse gasto, se com coisas essenciais para manter esse animal, é bastante adequado. Agora, se extrapola para aquela coisa do vestido, do laço de fita, do perfume, quer dizer, começa a ser muito supérfluo, né? Uma coisa o que é adequado para você sustentar o seu animal de estimação, para que ele não sofra, para que ele tenha comida adequada. Outra coisa é você ir para além disso, né? Aqueles mimos que são absolutamente desnecessários. E, Davi, você recebe muita gente querendo abrir um negócio voltado para os animais, como que é? Sim, é interessante. O trabalho do Sebrae, diariamente nós recebemos muitas pessoas que pretendem montar uma empresa. E geralmente as pessoas chegam com um sonho, né? Justamente querendo saber qual a ideia, qual é o mercado, como isso pode funcionar. E, no caso, o mercado pet, até por essa situação de crescimento, acaba indo muito para a mídia, as pessoas se interessam, mas muitas vezes não sabem de fato o que significa esse mercado. Uma coisa é analisar os dados, os números e perceber que existe um crescimento, e outra coisa é saber como funciona a operação e como se fazer o mercado pet dar certo. Então, diariamente, muitas pessoas acabam procurando, mas influenciadas não necessariamente porque conhecem sobre o mercado, mas principalmente pela informação de crescimento, que é um dos mercados de maior crescimento em nosso país. Essa influência, ela é negativa? Ela pode ajudar ou ela mais atrapalha? Essa influência, acho que quando nós falamos de negócio, a primeira questão ela é importante as pessoas terem acesso à informação, isso é fundamental. A informação pode provocar a pessoa a se interessar por um mercado, enfim, mas aí a dica que nós geralmente damos para as pessoas é que traduzir essa informação e investigar um pouco mais sobre o seu perfil. Se de fato o seu perfil é correspondente às necessidades que aquele negócio vai cobrar de você como dono dessa empresa. Tá, falando então em negócio, a gente vai conhecer agora a Carolina Bueno. Ela trocou a carreira de publicitária e abriu uma creche para animais. A reportagem é da Rafaela Ribeiro. Fiona é uma bulldog de 1 ano muito hiperativa. Por conta disso, não pode ficar sozinha em casa. A dona dela resolveu então colocá-la em uma creche para cachorro. Ela precisa ir porque ela é hiperativa, ela destrói meu apartamento inteiro, fica sozinha o dia inteiro. Então eu comecei a levar, eu levo na Carol 3 vezes por semana. E o dia de Fiona começa cedo. Depois de se despedir de Janice, animada vai de carro para a creche. A expectativa é grande para encontrar os amiguinhos. Ao chegar, já é recepcionada na porta. Amiga, chegou, amiga! Cansada de trabalhar como publicitária, Carol abriu mão dos 13 anos de profissão para se dedicar aos animais. Há 7 meses, montou em casa uma creche para pets. Hoje, cuida de 10 cachorros por dia. Sempre gostei de cães, de animais. Por uma falta de oportunidade, não consegui fazer uma outra faculdade, que seria veterinária.
e sempre tive esse sonho de trabalhar com bichos, né? Começou assim, comecei oferecendo, o pessoal começou a me indicar, sempre com um cuidado especial com os cães, né? Um cuidado como se fosse um dono, né? Com o mesmo carinho, tentando proporcionar para o cão. Além da creche, a Carol trabalha como pet sitter, ou seja, babá de animais. A profissão é bem reconhecida nos Estados Unidos e na Europa e ainda é novidade no Brasil. O trabalho se diferencia por ser feito em domicílio, deixando o bichinho mais confortável diante da ausência do dono. Mas para exercer a atividade, não basta apenas gostar de animais. É importante ter um estudo, curso. Eu fiz, no caso, um curso para comportamento canino, com adestramento positivo, que é uma linha bem legal, ele não tem com todo o petisco, então assim, tem todo um trabalho diferente com os cães, com uma pessoa referência na área. Fora toda a literatura que eu venho estudando há anos, aí mais de 8 anos, lendo bastante. Também é importante assim, um pequeno, né, alguns cursos em relação à parte assim, de sinais vitais, alguma coisa de emergência que você pode correr com esse animalzinho para um veterinário e atender com uma urgência se for o caso. Os cuidados vão desde dar comida até colocar para dormir. É preciso ter muita paciência, mas quando é feito com amor, tudo vale a pena. Valeu muito a pena, vem valendo cada vez mais. É importante estudar mais, pesquisar mais para a gente proporcionar coisas melhores ainda para os cães e para os donos. Então esse reconhecimento que eu recebo dos donos e dos cães é reconfortante. Davi, e esse é um mercado consolidado ou ainda é um nicho de mercado a ser explorado? Sem dúvida, existem muitas oportunidades e muitas brechas dentro desse mercado. Essas brechas elas estão sendo abertas principalmente porque o modo como as pessoas estão tratando seus bichinhos de estimação hoje é muito diferenciado de como era no passado. Então, por exemplo, pega década de 80, década de 90, era muito comum o animal receber às vezes sobra de comida, ou tinha até a mãe, preparava, mas era mais um mingau, enfim, era alguma outra coisa e não existiam, os tratos não eram como hoje. A grande diferença é que hoje o consumidor trata o seu animal como um membro da família. E com essa mudança de comportamento, isso surgiu novas oportunidades de mercado, desde roupas, até o próprio serviço que o Pet Shop faz com relação a lavagem, enfim, perfumes e outras coisas. Mas o que acaba acontecendo, como esse mercado é um mercado que está em expansão, ainda todas as oportunidades não foram exploradas. E aí, muito bem apresentado na matéria, um fator-chave de sucesso para esse tipo de negócio é a inovação. Então, você precisa trabalhar de maneira muito inovadora, buscando novas oportunidades, novos serviços que hoje ainda não são ofertados, ou às vezes que são ofertados e não da maneira adequada. E um segundo ponto fundamental é entender cada vez mais o comportamento desses consumidores, como também quais são as expectativas com relação ao seu pet. Considerando que hoje o pet é considerado como um membro da família em muitos dos casos. Rita, é importante o carinho do animal, muitas vezes pessoas que têm determinadas doenças, o animalzinho ajuda no tratamento, mas é importante também saber separar, né? O animal como bicho, o animal como um membro da família. Isso que o Davi estava colocando é muito, assim, é uma tendência muito forte. O que a gente tem observado é que cada vez mais se supervaloriza o animal dentro de casa e algumas vezes em detrimento de outro ser humano que está lá, entendeu? Então, eu dou mais atenção para o animal do que para o meu próprio filho. As relações humanas, elas acabam que se distanciando e aquela relação humano e animal que é uma relação altamente gratificante, porque o animal não discute, né, a relação, o animal geralmente não vai te contrariar da forma como o ser humano pode fazê-lo, né? Então, é muito mais fácil eu ser amiga do meu animalzinho do que eu ser amiga do meu filho. Então, essas relações, essas tendências aí de se relacionar cada vez mais com o animal, de colocar muito afeto, né? Exagerado afeto na relação do animal, claro que vai ter uma interferência crucial no mercado, né?
porque à medida que isso vai virando uma prática natural, vai aumentando o número de consumidores e vai aumentando o número de produtos também, não é, Davi? Sem dúvida. Quer dizer, essa relação de produtos que cada vez vai surgindo mais. Como ele disse, antigamente não tinha ração, hoje é inadmissível que não se dê ração para o animal, né? E então fica aquela coisa, qualquer classe social vai se esforçar para dar uma alimentação adequada, como se tivesse incorreto tratá-lo de outra maneira, e aí é o banho, os cuidados médicos, né, que agora tem até convênio, né? Exatamente. Então isso vai se expandindo cada vez mais na medida em que ele vai se tornando um novo membro da família. E às vezes supervalorizado dentro do contexto familiar. E essa supervalorização, de repente, ela pode trazer algum problema ali para o ambiente familiar ou mesmo para a pessoa? Por exemplo, um animalzinho, ele vive 10, 12 anos, isso pode, de repente, trazer algum problema para a pessoa? Depende do grau do apego que você tem, né? Depende do tempo que você dedica para aquele animal, em detrimento do tempo que você dedica para suas relações humanas dentro do seu ambiente familiar, ou mesmo com a vizinhança, ou no seu trabalho. Então, aquela pessoa que é absolutamente tímida, retraída no trabalho, não aparece, não frequenta a família, não tem amigos e se apega demais ao animal, isso vai na contramão do que se deseja das relações interpessoais entre humanos. Claro que o humano tem que se relacionar com o animal, essa amizade, essa relação, né? Ela é perfeitamente saudável quando adequada, quando bem dosada, a criança se sente mais calma, existem terapias com cães que você sabe que pode trazer uma atitude mais tranquila para a própria criança, que tem a dificuldade de se relacionar com o humano, né? Mas o adequado é humano para humano e depois o humano para o animal. A hora que eu tiro o humano da minha vida e fico só me relacionando com o animal, isso é extremamente inadequado. Eu perco a habilidade de me relacionar com os outros, eu perco a habilidade de ter afeto pelo outro, né? E coloco todas as fichas naquele animal que não pode me responder da mesma forma como um parente responderia, não é mesmo? Davi, agora falando de negócio, acontece com esse ramo ou com outros ramos, a pessoa gosta muito de animal, quer abrir um negócio, mas não tem as competências necessárias para isso? Sem dúvida. Um dos principais pontos que provocam alguém para montar um negócio é gostar de algo, né? Então, eu gosto muito de animal, eu me dou bem com animal, então eu vou montar um negócio. Isso não necessariamente significa uma fórmula de sucesso, porque a partir do momento que você monta uma empresa, você vira o dono de uma empresa. E uma empresa é como uma criança, em cada momento ela tem necessidades e demandas distintas, e não só necessidades de habilidade técnica de se relacionar com o cão, mas você vai precisar ter habilidade para olhar para o mercado, para buscar inovações, para conversar com seus clientes e perceber o que o cliente precisa ou não, e além disso, para fazer a gestão daquela empresa, e aí vem a parte financeira, dos controles, enfim, porque a partir do momento que você monta uma empresa é um CNPJ, e o objetivo de uma empresa, além de atender bem o consumidor e o cliente, é gerar lucro. E para se gerar lucro, precisa ter eficiência e buscar as informações também sobre gestão. Mas gostar do que faz também é uma fundamental. Ordem, né? Fundamental. Quer dizer, acho que tem que partir de gostar do que faz. Se eu gosto de criança, eu vou lidar com criança. Se eu gosto de animal e tal. Essa é a primeira linha. Gostar é um ótimo indício, mas não basta. Lógico. Porque eu preciso buscar outras habilidades para complementar. Agora, às vezes, muitos empresários ou empreendedores, eles pensam, eu gosto de uma atividade, mas o fato de gostar é gostar de me relacionar com animais, mas eu não tenho, por exemplo, disponibilidade de fazer atendimento à noite. Será que isso é compatível? Uhum. Então, algumas necessidades dos negócios eu preciso também investigar, além desse gosto específico de gostar de animal ou não. Mas tem outras questões, por exemplo, esse é um mercado que ele se movimenta muito em datas especiais. Será que eu vou ter disposição para ficar cuidando do meu negócio perto de Natal, perto de Ano Novo? E aí tem alguns empresários que falam assim, não, mas essa data para mim é importante, eu viajo, enfim. E aí a gente começa a descobrir algumas incompatibilidades. Bom, e nós fomos às ruas saber, então, a opinião das pessoas sobre esse cuidado excessivo com os animais. Vamos ver. Roupinhas, brinquedos, coleiras personalizadas, tênis, carrinho de bebê. O mercado pet oferece atualmente opções para todos os gostos e tamanhos. O preço é que muitas vezes chama a atenção.
E você? O que você acha de quem gasta muito dinheiro com animal de estimação? Eu acho que o gastar ou não gastar depende da possibilidade financeira de cada um. Então, cada um, quando pega o animal, já deve ter esse conhecimento. Tem gente que gosta de gastar com carros, né, imóveis, essas coisas. Tem pessoas que são mais apaixonadas por animais, né, cuidam bem de seus animais, principalmente as pessoas que moram sozinhas, que é um companheiro, né, um amigo que se tem. Exagero. Por quê? Porque tem pessoas que dão mais valor para um cachorro do que para um ser humano. Uma pessoa aí que vive nas ruas, sem comida, sem teto, sem nada, e aí ninguém liga. Eu acho assim que tudo o que eu gastei, o que eu gasto, o que eu posso gastar, é válido, muito válido. O que o animalzinho dá pra gente, eu acho que ninguém dá. Ele é um amor assim incondicional. Bom, então, é aquela questão, se a pessoa tem as condições, ali com moderação, ela tem que conseguir adequar a vida financeira dela com cuidado com o animal, né, professora? Eu acho que do ponto de vista da psicologia, não é só o cuidado com o animal, é cuidado com o animal, né? Cuidado para não tornar uma obsessão aquele tratamento, aquela relação. Dedicar na medida correta e nunca esquecer da relação humano-humano, né? Fomos feitos para isso, essencialmente. É um adicional a relação com o animal e tal. Então, não pode esquecer, porque você perde essa habilidade. Pode ser a sua única companhia dentro de casa, mas então saia de casa, convide pessoas para vir na sua casa, enfim, busque manter essa relação com o humano, isso é essencial. Esse é um outro ponto importante, muito bem abordado pela professora, quando olhado pela ótica de negócios, porque quem monta uma empresa nesse setor precisa entender cada vez mais essa expectativa, porque eu estou trabalhando com animais que, pelo proprietário, são considerados como um membro da família. Então, assim, todo cuidado dentro desse ambiente é pouco. Porque se acontecer algum problema, se acontecer algum acidente, isso pode trazer um transtorno. É o filho, né? É o filho, grande. como se fosse... É uma creche, mas se eu levo o meu animal numa creche, ele representa para mim um meu Exatamente, filho. É uma grande preocupação. E aí entra a questão de qualidade, entram várias questões para você evitar algum problema, algum desgaste, porque você está tratando como se fosse um membro da própria família daquela pessoa. E tudo isso é trabalhado quando a pessoa procura vocês, por exemplo, porque quer abrir um negócio como esse? Sem dúvida. O Sebrae tem 2 tipos de atendimento. Primeiro, para aquela pessoa que pretende montar uma empresa, né? Então nós provocamos, são vários questionamentos e orientações para a pessoa enxergar aquele plano de negócios e construir um plano de negócios para perceber qual é o local que eu pretendo instalar, qual é a população que mora naquele entorno. Então, por exemplo, se você está num bairro com grande concentração de prédios, provavelmente seu consumidor são cachorros de pequeno porte ou gatos e outros animais, para você entender o que acontece ali no entorno de onde você pretende montar. Até olhar a viabilidade financeira também, quais são os produtos, os serviços que você pretende oferecer para esse mercado e que você precisa alcançar ali um equilíbrio para esse negócio se tornar positivo. A gente tem um bloco aqui do programa que conta com a participação dos telespectadores. E agora a gente vai, então, até a redação da TV PUC para a gente saber quais são as suas perguntas. Olá, Alessandro, olá, Rita, Davi. Eu tenho aqui a pergunta da Carolina Cristina. Ela quer saber se esse carinho exagerado com o animal pode demonstrar uma certa insegurança do dono. Já a Thaís Ferro perguntou qual o investimento ou conhecimentos necessários para abrir uma loja de produtos para animais. Bom, então vamos lá, professor. Pode ser considerado um comportamento de insegurança, de repente, em relação a outros membros da família, filhos? Tem gente que não tem filhos, mas tem cachorrinhos em casa. Eu acho que, no mínimo, uma habilidade não tão adequada para lidar com o ser humano, né? É lógico que uma única variável, um único acontecimento não nos dá uma resposta assim, é insegurança, não é insegurança. Mas é claro que todo exagero esconde uma certa inadequação por trás daquela atitude exagerada. Então, a hora que eu me excluo somente com um animal e me excluo do contato humano, com certeza eu tenho alguma inabilidade que pode passar por uma insegurança dessas relações. E quais são, então, os conhecimentos, o que a pessoa precisa saber para abrir um negócio nesse ramo? A primeira questão é gostar, né, ter essa proximidade com os animais. A segunda questão é começar a estudar e buscar cada vez mais informações sobre esse setor. E aí não necessariamente só olhar aqueles negócios que estão no seu entorno.
mas olhar também como funcionam empresas parecidas com a que você pretende montar em outros bairros ou até em outras cidades, né? Além disso, buscar ajuda, o Sebrae trabalha, uma das principais ferramentas para se montar uma empresa, para se planejar a abertura da empresa é o plano de negócios. Então é uma ferramenta que possibilita com que o empresário investigue quais que seriam os problemas para se antecipar desses problemas, né, para poder dar o próximo passo de maneira mais consolidada, com maior segurança. Com relação ao investimento, não existe uma indicação, né, ou uma recomendação quando você vai montar uma empresa com relação a investimento mínimo e investimento máximo. Na verdade, isso tudo depende daqueles produtos e serviços que o próprio empresário pretende disponibilizar para o mercado. Conforme essas informações, ele começa a dimensionar qual vai ser o tamanho da loja, qual é o tamanho do estoque ideal, quanto de custo aquela loja vai ter no mês, para perceber quanto de faturamento ela vai precisar captar, e isso vai se buscando um equilíbrio, e é justamente pela ferramenta de plano de negócios. Você pode perguntar, mas Davi, todo empresário no nosso país, quando monta uma empresa, segue essa recomendação? Infelizmente não. Infelizmente não, mas essa é uma informação que o Sebrae trabalha de maneira muito forte, é uma ferramenta importante para evitar que o empresário transforme um sonho em um pesadelo, que é justamente de montar uma empresa e de repente essa empresa começar a passar por uma série de problemas e aí o problema fica muito mais grave para se resolver porque o empresário está perdendo dinheiro e muitas vezes não tem mais dinheiro para repor naquele negócio, a situação é mais delicada. Então por isso que nós recomendamos, você empresário que pretende montar uma empresa, busque o Sebrae. Nós temos várias ferramentas, palestras e sistemas que é um modelo de plano de negócio para você fazer essa simulação do plano de negócio para conseguir montar esse negócio de maneira mais sólida e positiva no mercado. Bom, aqui o Brasil é o segundo maior mercado, né? Na nossa região também, como que é essa relação na nossa região? Nós não temos dados muito apurados com relação ao mercado na nossa região, mas sem dúvida o mercado na nossa região espelha essa realidade. Principalmente porque se você avaliar o mercado de Campinas, é um dos principais mercados consumidores do país. Muito provavelmente esses dados eles se replicam, mas tem um outro fator, e aí relacionado à competição, porque ao mesmo tempo não são poucas as pessoas que percebem essa oportunidade. Então se você andar nos bairros, você percebe que a quantidade de pet shops e de empresas instituídas para atender esse perfil é muito grande. Ou seja, o bolo é grande, mas a competição para conseguir aquele pedaço, uma fatia significante desse bolo, é muito alta. Então é preciso dar um passo além, trabalhar com inovação, oferecer de fato produtos diferenciados para você conseguir consolidar e ter um resultado mais interessante com clientes cada vez mais satisfeitos. Mas a tendência é que o comportamento desse consumidor só se expanda, né? Sem dúvida. Do ponto de vista da psicologia, o que se percebe é que a relação com o animal, por ser mais fácil, ela está mais em alta do que a busca pelo ser humano, enfim. Eu acho que a gente não consegue vislumbrar uma baixa nesse comportamento de supervalorizar o animal dentro de casa. Eu acho que aí isso dá uma direção para o negócio, desde que seja feito de forma adequada. Né? O mercado cresce, é um dos mercados de maior crescimento no nosso país, apesar da situação atual econômica, de alguns mercados estando em índices negativos, é um dos mercados que mais crescem justamente por essas brechas, porque o comportamento do consumidor está cada vez mais buscando esse tipo de serviço, né? Outros dados que são interessantes também para quem pretende montar um negócio como esse. Hoje, aproximadamente 66% dos responsáveis por cuidar dos animais são mulheres. Olha. Então, você percebe, 66% e aproximadamente 42% dos donos são mulheres. Então, assim, é um sinal para o mercado perceber e começar a trabalhar cada vez mais com as expectativas da mulher e alinhar com as expectativas das mulheres. No passado, o mercado automobilístico passou por isso. No começo, quem era o responsável pela definição da compra era o homem. A partir do momento que o mercado percebeu e começou a inserir uma série de itens dentro dos carros, porta-objetos, outras facilidades, para a mulher se interessar e começar a optar. Hoje, o mercado pet passa também por esse momento, onde a mulher é uma das principais compradoras dentro desse mercado. Então, sem dúvida, professora, o mercado tem perspectiva de crescimento, a competição, por outro lado, vai ser acirrada, mas a chave, o processo-chave para se ter sucesso é entender cada vez mais essas novidades e implantar dentro do seu negócio para a empresa conseguir se desenvolver de maneira bem sólida. E esse dado da mulher é muito importante, né? Assim, dá para a gente imaginar esse resultado de pesquisa, assim, a mulher, ela precisa mais de companhia, ela sai menos de casa, então o homem sozinho, ele vai buscar
fora de casa, a companhia, a mulher já tem uma tendência, especialmente, deve ser próxima à terceira idade, não é não, Davi? Os dados demonstram mulheres em maior idade, né, geralmente que tenham filhos. O índice de mulheres sozinhas é de aproximadamente 20%, dentro desses 66%. Mas geralmente são pessoas ou que já têm filhos maiores, que são aqueles filhos que já não ficam muito em casa, ou que já são idosos. É o animal para a companhia mesmo, né? Para a companhia. Davi, e quem tiver interesse em abrir um negócio nesse ramo, como fazer aí para procurar o Sebrae, procurar o atendimento de vocês? Perfeito. A primeira dica é acessar nosso site, né, o site www.sebraesp.com.br. Lá existem várias cartilhas e informações sobre o mercado pet. Além disso, nós temos também cursos online sobre gestão. O sistema de plano de negócios, nós temos um sistema que você consegue baixar, instalar no seu computador para iniciar esse processo do plano de negócios. Além disso, gostaria de convidar a todos que desejam abrir uma empresa para fazer uma visita no Sebrae, aqui especificamente em Campinas. Nosso atendimento é das 9 às 5. É possível você conseguir lá participar de palestras e até uma orientação pessoal com um técnico especialista para dar esses toques, essas dicas aí sobre a abertura da empresa. Davi, agradeço a sua presença. Rita, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ponto de Encontro. E você que está aí nos assistindo pode acompanhar também outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo Ponto de Encontro.